O ministro André Mendonça deve se reunir hoje à tarde com a Polícia Federal para receber atualizações sobre o caso envolvendo o Banco Master. A expectativa é de que a Polícia Federal entregue ao ministro um relatório atualizado com os avanços das investigações. Quem tem mais informações sobre este encontro é a repórter Anita Prado, que está chegando por aqui. Tudo bem, Anita? Seja bem-vinda. Excelente segunda-feira para você. Conte todos os detalhes, por favor. Oi, Luara, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A semana começou por aqui, começou de verdade, porque pelo menos envolvendo o Banco Master nós temos várias novidades, vários pontos para ficarmos ali conectados ao longo da semana e muita pressão no STF, na Polícia Federal, nos órgãos de controle e também no Congresso Nacional. Eu vou tentar trazer um resumo do que tem acontecido para os nossos assinantes, no caso do Banco Master, para a gente ficar acompanhando em todas as frentes a partir de agora, certo? Começamos a semana, então, de olho em todos os pontos aqui em Brasília. Mas, então, vamos começar com essa reunião, essa segunda reunião que deve acontecer hoje à tarde entre o novo relator do caso no STF, o ministro André Mendonça, e a Polícia Federal. Essa reunião, deve acontecer hoje à tarde no STF, onde a PF deve entregar um relatório atualizado sobre as investigações. Lembrando que o ministro André Mendonça ele já havia se encontrado com os investigadores da Polícia Federal menos de 24 horas depois de ficar à frente do caso, desse processo, desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, mas foi ali uma primeira reunião para entender melhor como que funcionaria o fluxo de troca de informações e agora a expectativa de que esse inquérito agora passe a andar com novas decisões do ministro André Mendonça, que agora já está mais a par do caso, já passaram alguns dias, ele já se debruçou sobre esse processo. Então, a expectativa é de que agora esse inquérito possa voltar a andar depois da troca de relatoria. Agora, no Congresso Nacional, também novidades. Por quê? O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ele deve prestar depoimento nesta terça-feira, amanhã, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI. Ele era esperado também nessa segunda-feira, na CPMI do INSS, mas Vorcaro decidiu não comparecer. Mas amanhã nós teremos novas informações com relação à à CAI, que é essa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Inclusive, no sábado, o ministro Edson Fachin, o presidente do STF, arquivou uma ação que discutia a conduta do ministro Dias Toffoli e também uma outra novidade envolvendo o Banco Master é que o ministro André Mendonça, que é o novo relator do caso, ele autorizou que a CPMI tenha acesso às informações das quebras de sigilo telemático do Daniel Vorcaro, o que vai aumentar, com certeza, a pressão política no caso, porque agora os senadores, enfim, as pessoas que são da CPMI, do Congresso Nacional, terão acesso a esse material que antes era ali exclusivo dos investigadores, da Polícia Federal e, claro, do ministro relator do caso. Já no sábado, veja bem, no Distrito Federal a gente também tem novidade, por quê? Eu não sei se vocês se lembram, nossos assinantes e você, Luara, mas a gente tem aí também envolvendo o Banco de Brasília, o BRB, nesse inquérito, porque houve ali a suspeita, investiga-se a suspeita de que o BRB tenha sido ali colocado, tenha tentado comprar o Banco Master ali perto da sua liquidação pelo Banco Central, o que causou, é claro, muita desconfiança nos órgãos de controle, também no Banco Central. Então, ele ficou com um rombo ali de muito dinheiro e agora o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, enviou à Câmara Legislativa aqui do DF um projeto para autorizar uma aporte do Banco de Brasília, o BRB, após esse rombo. Então, ele ofertou 12 imóveis do DF para viabilizar esses custos. Então, a gente também vai acompanhar essas novidades aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde existem ali toda essa pressão em cima do Ibanez Rocha, do governador de Brasília, por conta desse rombo do BRB. Agora, por fim, no TCU,
também a gente acompanha representações do Ministério Público de Contas, que é aquele Ministério Público que atua ali junto com o Tribunal de Contas. Eles pedem, o Ministério Público de Contas da União pede a revisão do supersigilo que apura, né, a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master e a investigação também de autoridades em eventos na casa de Vorcaro, em Trancoso. Então, veja bem, nós temos Distrito Federal, aqui todas essas negociações envolvendo esse aporte no Banco de Brasília. Nós temos essas representações no Tribunal de Contas da União envolvendo essa quebra de sigilo e também esses eventos dados pelo Daniel Vorcaro em Trancoso e quais seriam ali as figuras dos poderes da União que poderiam estar presentes nesses eventos. Nós temos a CAI no Senado, que vai acontecer amanhã com a presença do Daniel Vorcaro, membros do Congresso que vão ter acesso a essa quebra de sigilo telemático do dono do Banco Master e também, é claro, essa reunião de hoje do ministro André Mendonça, relator do caso no STF, com a Polícia Federal. Uma grande salada de informações, mas é isso, primeiras informações da manhã para os nossos assinantes, para agora eles já saberem exatamente tudo que está acontecendo aqui em Brasília com relação ao Banco Master e é claro que nós vamos seguir com uma lupa nesse caso. Luara, volto com você. E precisa, porque são muitas peças desse quebra-cabeça que ainda vai dar muito trabalho para ser montado e finalizado. Qualquer novidade, por favor, Anitta, você retorna com a gente ao vivo. E agora já vamos voltar com a Vitória Abel para poder comentar essa salada de informações, como bem disse a Anitta Prado. Vitória, havia a previsão de depoimento de Daniel Vorcaro nesta segunda na CPMI do INSS, mas ele desistiu de comparecer, lembrando que o tema seria restrito ao INSS. E Vorcaro deve comparecer para depoimento na CAI, no Senado, na terça-feira. Como que está a expectativa para a fala de Daniel Vorcaro? Pois é, Luara, a princípio, Daniel Vorcaro deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos, ou melhor, à subcomissão que investiga as ações do Banco Master dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Por que a gente destaca que é uma subcomissão? Porque é um colegiado menor, com menos senadores. Se eu não me engano, tem cerca aí de 10 senadores, 10 a 11 senadores que participam dessa subcomissão. Portanto, seria um ambiente mais fácil para Daniel Vorcaro dialogar e também mais previsível no que diz respeito às perguntas que podem ser feitas a Daniel Vorcaro, se a gente comparar, por exemplo, a CPMI do INSS, que tem aí 16 membros titulares, mais os suplentes, então aí quase 40 senadores pertencentes à CPMI, algo que poderia abrir muito mais o leque de questionamentos para Daniel Vorcaro. Além disso, existe um diálogo sendo feito com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, do MDB, e Daniel Vorcaro, justamente para eles amarrarem os assuntos que devem ser tratados e as perguntas a serem feitas no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos dentro dessa subcomissão. O que Renan Calheiros já pontuou é que ele não vai deixar de perguntar sobre as relações políticas de Daniel Vorcaro, que seria aí algo de sumo interesse para a Comissão de Assuntos Econômicos, justamente porque Daniel Vorcaro conseguiu formar uma rede, uma teia de relações políticas em Brasília, que foi o que possibilitou ele de ampliar os negócios do Banco Master e também tentar conseguir dar andamento, avanço na compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. Então, Renan Calheiros afirma que deve sim tratar das relações políticas de Daniel Vorcaro, principalmente no âmbito ali também do Congresso Nacional. Vamos lembrar que o presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, está aí indiretamente ligado também às investigações, porque um dos seus indicados é da Amapá Previdência, a Amapá, que é o estado de Davi Alcolumbre. O ex-presidente da Amapá Previdência fez negócios com o Banco Master. Então, existe também
um interesse de se saber qual a relação, se existe alguma relação de Davi Alcolumbre com o Daniel Worcaro, assim como se existe a relação de outros integrantes do Centrão, como o senador Ciro Nogueira, do PP, também com o Daniel Worcaro. É isso que Renan Calheiros quer levar para esses questionamentos em relação com o banqueiro, mas também existe a expectativa, é claro, da oposição pressionar mais Daniel Worcaro para saber até que ponto que as relações dele podem chegar, se tem alguma relação atual com o governo Lula. Isso vai ser feito pela oposição. No entanto, é claro, como o comando está com Renan Calheiros, que é um governista, a situação fica um pouco mais tranquila para o Palácio do Planalto. Lembrando que Daniel Worcaro, por enquanto, deve ir à CAI, mas também com o direito de permanecer em silêncio, justamente porque ele tem essa decisão de André Mendonça, de que ele não é obrigado a comparecer, não é obrigado a falar. E, além do mais, também a CAI, vamos lembrar, não é uma comissão que tem um poder policial, como a CPMI, que pode ali obrigar os participantes a falarem ou a falarem a verdade, ter até voz de prisão. Isso a CAI não tem. Então, vai ser tudo ali na base do acordo, o que Renan Calheiros conseguir acordar com Daniel Worcaro. Luara. Ô, Vitória, eu só queria acrescentar com você, para dar uma atualizada também nessa situação do caso do Banco Master, porque aconteceu todo aquele desconforto no Supremo Tribunal Federal. André Mendonça, ele disse que as provas apreendidas voltaram então para a Polícia Federal, ampliando também peritos para ter acesso a todo aquele material que foi apreendido, sinalizando maior autonomia da Polícia Federal nessa investigação, mas também sinaliza que novas investigações só com autorização dele, que é o relator do caso agora no Supremo Tribunal Federal. Podemos avaliar que agora o caso do Banco Master vai avançar mais rápido, as respostas vão chegar com mais coerência e com mais transparência? Quais as expectativas agora que o trabalho de fato, o ano está começando, os trabalhos de fato estão retornando, com nova relatoria, no caso do Banco Master, e essa autonomia da Polícia Federal? Pois é, a expectativa, pelo menos, dos parlamentares, dos senadores e deputados no Congresso Nacional, é que, de fato, exista um avanço mais rápido e também um avanço mais preciso das investigações relacionadas ao Banco Master, já que a Polícia Federal agora tem acesso, finalmente, às provas, acesso livre às provas do Banco Master, e também a CPMI do INSS poderá ter acesso às quebras de sigilo de Daniel Worcaro, assim como outros investigados. Então, o aprofundamento dessas investigações poderá ser feito não apenas porque a Polícia Federal terá mais liberdade de acesso a essas provas, mas também porque o próprio Congresso Nacional, os parlamentares, poderão ter acesso a essas provas que também a Polícia Federal terá acesso a partir de agora, com mais liberdade. Luara.